Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Rock7 chamado Sete e Fala. A gente vai produzir uma série de podcasts esse ano de 2023 e vão ser limitados a 10 podcasts apenas. Exatamente, vão ser 10 episódios com temas bem relevantes do audiovisual, não só catarinense, mas a nível nacional. Para você que gosta do audiovisual, que ainda não introduziu essa parte de mídias, né, em termos de vídeo na sua empresa, esse aqui é o podcast para você acompanhar, porque a gente vai trazer convidados aqui super ilustres para falar do mundo audiovisual e também de práticas, boas práticas do audiovisual para que você possa vender mais, obviamente, com suas peças publicitárias, vídeos e tudo mais. No nosso podcast de hoje, né, a gente tem um cara muito legal que a gente trouxe aqui para falar de um tema muito específico que é vídeo institucional, que é o Fábio Peixoto. Tudo bom, Fábio? Prazer enorme aí, rapaziada. Quando tu falou ilustre, eu já me deu uns 20 anos a mais aí, pô. Não, Mas é ilustre mesmo. E é legal assim, a gente vai trazer o Fábio Peixoto da Cuca. Eu falei, pessoal, a gente tem que fazer uma boa impressão, porque, cara, uma das melhores produtoras de Santa Catarina, então deu até aquele medinho, entendeu? Cheguei ali, já tinha um baita de um cafezão esperando, pô, botei fé, cafezinho da hora, espetacular. Pô, Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho, né, um pouco da Cuca, né, como produtora aqui em Santa Catarina, mas também um pouco do teu histórico, como o próprio Rodrigo falou, né, a gente intitula vocês como uma das melhores produtoras, inclusive clientes que já fizeram trabalho com vocês, a gente falou, opa, ótimas referências, né, da Cuca. Bom, primeiro, obrigado aí por estar fazendo parte desse primeiro episódio, a satisfação imensa, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o audiovisual, a gente botar em pauta isso aí, porque eu sempre digo que a gente vive um pouco na marginalidade, né? Da arte, né? A publicidade ela é sempre vista como um patinho feio ali da arte, mas nada mais é do que arte mesmo, né? Eu acho que o que a gente faz é arte, o que a gente vende é arte, ajudando sempre, né, a vender, né, o marketing, enfim, as empresas. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente botar em pauta isso aí e temas relevantes que vocês vão trazer, eu acho muito bacana mesmo, né, trazendo pessoas que possam dar um testemunho e falar sobre coisas que realmente façam a diferença para quem for assistir, quem tiver interessado mesmo nesse assunto, que é uma gama muito grande, né, de gente que tem interesse nesse assunto, ainda mais hoje em dia, que o vídeo está super em alta, graças a Deus, meu bom senhor, né? Mas Várias facetas, né? Várias facetas, exato, do audiovisual, exatamente. Bom, enfim, agora que tu me perguntou, né? Onde você veio? Rapaz, quando tudo era mato. Quando tudo era mato, quando tudo começou, né? Eu venho do interior do Paraná, lá numa cidadezinha bem pequena, eu digo o nome de Jacarezinho, todo mundo já sabe. Jacarezinho, cidade da Grazi Massafera, grande Grazi Massafera. E é uma cidade super pequena, eu fui morar em Curitiba, vim fazer faculdade em Blumenau e tô lá quase 30 anos, né, em Blumenau, já sou catarina, já no sangue, na veia. E já enveredei no ramo comecei a trabalhar na FURB TV, a antiga FURB TV, há muitos e muitos anos atrás. E aí fui enveredando para o ramo, né, de publicidade, de produtora de vídeo. Então foi bem orgânico, nada planejado, não, vou fazer publicidade, imagina. Quando eu comecei, não tinha nem ideia do que eu ia fazer da minha vida. Mas aí um amigo meu trabalhava na TV, o outro foi trabalhar na TV, eu falei, opa, legal. Fui lá ver, conhecer, pô, um puta clima gostoso, puta clima de tecnologia e tal. Isso na época que era analógico ainda, né? Sim. Nós estamos falando aí de mais de 23 anos, 25 anos quase. Então isso aí foi me cativando aos poucos e foi me interessando muito, né? E enveredei por outras produtoras, trabalhei anos em outras produtoras até que a gente, eu e meus dois sócios, o Léo e o David, nós abrimos a Cuca. Há 9 anos atrás, vamos fazer 9 anos agora, uma empresa super nova, super jovem, se a gente colocar na estatística aí, super jovem, mas que trouxe algo de novo para o mercado. Eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que ter um pouco de sorte e a gente tem que ter um pouco de competência também. Eu acho que a gente teve os dois, a gente entrou numa hora certa no mercado, que o mercado estava precisando, já tinham outras produtoras despontando no mercado já, as consagradas também, e a gente entrou num nicho de mercado ali, e a gente foi galgando,
E graças a Deus aí tivemos clientes maravilhosos que estão com a gente desde o começo até hoje, clientes que eu sempre digo assim, ó, não existe uma produtora com relevância no mercado se você não tem bons clientes. Exatamente. E clientes que te dão a oportunidade de fazer bons projetos. E confie. Confie na gente, exatamente, porque é confiança, né? Exatamente. Que a gente sabe hoje que para você fazer um trabalho de mercado não é barato. Não é barato. Né? Tu pode fazer um trabalho mais simples, mas assim, se tu for fazer realmente um trabalho de broadcast, um trabalho com equipe, um trabalho de relevância, é caro fazer, não é barato, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que sempre levantar o chapéu para os clientes, né, para as empresas que estão com a gente, e a oportunidade de fazer bons trabalhos. Porque tu pode ser uma empresa que está anos no mercado e nunca chega um bom trabalho para ti, por N motivos, né? Então, assim, oportunidade de fazer bons trabalhos, isso que eu agradeço sempre. Legal. Mas você acha também que é muito do posicionamento da produtora também, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que as empresas procuram, ou eu posso dizer, por nós da Cuca, as empresas procuram a Cuca porque a gente tem um diferencial do mercado, né? Se vocês olharem o portfólio, né? Quem olha o nosso portfólio, vê que tem uma qualidade, tem um diferencial, tem uma luz diferente, a gente sempre está pensando nisso. A gente a gente aprendeu muito, a gente sempre olhou muito para o mercado, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena. A gente não pode ficar sempre olhando para a gente, né? Nós somos uma produtora. Não, a gente tem que olhar para o mercado. O que o mercado está fazendo? Né? O mercado está pedindo. O que o mercado onde está indo também, né? Cara, qual que é o futuro? Onde que a gente vai? Né? O que está acontecendo? Eu lembro que há muito tempo atrás eu via muitas produtoras trabalhando com o diretor da casa e não chamavam diretores de fora. O que aconteceu com essas produtoras? Não existem mais. Verdade. Né? Hoje é um hall de diretores e vai escolhendo... O negócio é você ter um hall de parceiros. Esse projeto aqui é para esse parceiro aqui. Esse projeto é para esse parceiro. Como referência sempre, óbvio, a gente olha as produtoras, como você falou, né? A estatística de tempo de produtora, a gente também tá na média, né? A Rock7 tem 7 anos. A O2 tem 30 anos, né? E hoje, em termos de publicidade, a O2 é referência, até com filmes e tudo mais. E a gente entra no site ali da O2, a gente vê lá 20 diretores. Antigamente eram 3, né? Então, esses diretores parceiros é que fazem também a diferença nas produtoras. Totalmente assim. Eu posso dizer que a Cuca, a gente começou, de um jeito brejeiro, claro, né? Como toda empresa começa ali, aos trancos e barrancos. Mas grandes parceiros que vieram trabalhar com a gente, grandes freelancers que vieram com a gente, diretor, assistente de direção, produtores que vieram e trouxeram conhecimento para a gente. Quando a gente começou, a gente não sabia o que era a ordem do dia. A gente não fazia... Não tinha. A gente ia do jeito que dava, né? O sistema guerrilha, né? Como a gente diz, na moda caralho, né? Verdade. Então, assim... Só que a gente foi aprendendo com essas pessoas que vieram que a gente tinha que implantar vários processos, né? E o processo faz parte. A gente tem que ter... Então, hoje a gente tem um processo muito grande lá na Cuca, de começo, meio e fim. A gente sabe como fazer, né? Faz da forma correta. Às vezes é até um pouco burocrático, mas faz parte. Erros, né? E assim, cada vez mais nós estamos... buscando essa burocracia, esse sistema, eu digo que é um sistema, né? É um processo. É um processo que a gente minimiza aí cada vez mais, e com tudo. Tanto na pré-produção, na pós, no próprio dia da captação. E no final, quem ganha é o cliente, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, como a gente vai introduzir aqui o papo, né? Tudo isso que você falou corrobora para saírem bons projetos de uma produtora. E aí que eu queria entrar aqui já nesse assunto que a gente veio falar aqui no podcast, né? Que é a área de vídeos institucionais, né? A gente vai falar aqui nesse podcast especificamente sobre essa área de institucional, que é uma área antiga, né? Desde a década de 80 que o pessoal faz esse estilo de filme. E eu vou começar com uma primeira pergunta aqui, né? O que é o institucional? Então, o institucional tem várias facetas, né? Inclusive, a nossa conversa hoje vai ser pautada em 2 universos do institucional. Mas o institucional é quando a empresa realmente mostra quem ela é, mas não necessariamente vendendo seu produto ou serviço. Ela está se mostrando, opa, eu estou aqui no mercado. Pode ser para o grupo interno, para ela valorizar os colaboradores,
pode ser para vender a empresa no modo social. Então, existem várias facetas, e que inclusive é para que serve institucional, entendeu? Eu sei que a palavra institucional ela já é banalizada no mercado. Eu preciso fazer o institucional. Opa, mas para que você quer fazer o institucional? Está no momento certo da sua empresa? Então, Fabião, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão. Para que serve hoje o institucional para uma empresa? Então, eu acho que é super importante essa pergunta, porque a gente já começa com entendimento, né? Uma empresa ela precisa ter muitos anos, ela precisa ter uma baita de uma estrutura para fazer um institucional? Não, não. A gente pode fazer um institucional, como a gente estava conversando aqui no pré-programa aqui, né? O institucional tem várias formas da gente fazer, né? A gente pode fazer tá falando aí de um institucional de 30 segundos, né? Do institucional onde tu está vendendo a tua marca. Não está vendendo produto nenhum. Se tu está vendendo a tua marca, é um institucional. Independente do tamanho desse filme, né? A gente pode estar falando de um filme de 30, um filme de 15, um filme de 2 minutos, um filme de 5 minutos. Antigamente era 10, 15 minutos, vocês devem ter pego esse bonde aí, né? A gente chegava e o cliente... Uma das primeiras perguntas que a gente faz... Tá, qual o tempo desse vídeo que tu está imaginando? Porque isso influencia no orçamento, né? Enfim, a gente estava pensando aí em 10, 15 minutos. já arrepiava. Só de pensar o tamanho de produção para preencher absurdo, tudo isso. Né? Absurdo. E assim, né? O bom de ver é você ver a cadeia, como o institucional foi se transformando com o passar do tempo, né? A gente começava lá com o institucional mais careta, né? Que eu digo que é fundado em 1958, a fulana de tal, né? Então, assim... né? A história de guerra, né? A história, exatamente. Temos aqui um lindo buffet proporcionado aos colaboradores da empresa e aqui. Então, a gente tinha uma linguagem muito antiga. E eu peguei essa transformação, nós pegamos, né? Essa transformação da linguagem do institucional, que é muito legal, né? Antes tu tinha esse formato, e hoje ele se transformou, tinha um filme de 10 minutos, hoje tu tem um filme de 1 minuto. Conta toda a história. Conta toda a história de um manifesto, né? Um institucional que se transformou muito em manifesto hoje em dia, onde antes tu vendia. Daí tu me perguntou, para que serve o institucional? Para vender. Eu acho que o primordial é isso, para você informar quem quer que seja da tua marca. Sim. Quem é você, o teu propósito, né? Hoje, eu acho que... Apelo social, força social, de marca. Exatamente. Também, né? Eu acho que muito a gente se pautou por muito tempo em vender estrutura. Hoje eu posso dizer com toda certeza que a grande parte dos institucionais que a Kuka faz hoje é voltado para pessoas. A gente está falando de pessoas. E propósito. De material humano, propósito, a verdade da empresa. Às vezes pode não ser tão verdade, mas a gente vende, né? Mas assim, essa parte de estrutura, claro que é importante. Para N segmentos é muito importante tu mostrar aonde que tu tá, qual o teu tamanho, quantos mil fios até tu porque faz. Para quem você está vendendo, né? Então, como você falou assim, para que serve? Depende do objetivo do cliente. Claro, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu vejo muito que a grande maioria das empresas está voltado para as pessoas hoje. Primeiro, em retenção de colaboradores, né? E porque, principalmente quando a gente está falando aí de techs, big techs hoje aí, uma falta de mão de obra muito grande, né? Essa retenção é muito difícil. Essa geração nova, né, que está vindo aqui, para as empresas reterem essa nova geração é muito difícil. Eles precisam criar uma espécie de pertencimento, né? E aí esse pertencimento vem através de um institucional que fala isso. Exatamente. Essa missão, propósito, valor, o quanto que a empresa ela valoriza o capital humano, né? Exato. Que é o que muita gente fala hoje, né? Qual é o ativo mais valioso da tua empresa? São as pessoas. As pessoas, sem dúvida nenhuma, né? Foi-se o tempo que o refeitório era importante. Claro, faz a diferença. Sim. Tu ter um ambiente aconchegante, um ambiente bacana, como vocês têm aqui, né? Como a gente tem lá. Só que isso é fundamental. Fundamental são as pessoas, né? O fundamental
esse engajamento das pessoas. Mas, né? inclusive, você pode fatiar um institucional. Sem dúvida Você nenhuma. pode colocar um episódio sobre a infraestrutura, que eu enxergo também algo importante. Claro. Sobre o capital humano, sobre os propósitos. Você pode fazer institucional por episódios Sem dúvida também. nenhuma. E isso é interessante, ô Fábio, porque quem faz o institucional hoje? Que pode ser uma empresa com somente os sócios, ou pode ser uma big tech, uma empresa gigantesca. Então, toda empresa hoje, acredito, que deva ter seu institucional. Mas sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, porque é aquilo que a gente falou, ela está vendendo o teu propósito, né? Ela está vendendo quem ela é mesmo. A marca. A marca, está vendendo a marca dela. Então é importantíssimo uma empresa hoje ter o seu institucional. Independente se ele é pequeno, se ele é grande, se ele tem 10 minutos, se ele tem 1 minuto, se ele tem 30 segundos. A marca hoje é um capital hoje que não tem valor. Quanto custa a Rock 7 hoje? Se a gente Faz a proposta. Tá, vamos lá. Quanto para dar baixa no CNPJ? Quanto é? Vem com os clientes ou não? Mas assim, quanto custa o Rock 7? Hoje, se a gente for falar em ativo, né? Quanto que tu tem aqui de estrutura, Imobilizado, né? Estrutura é uma coisa. Agora, quanto vale a você marca? consegue mensurar. Quanto vale a marca? Que é o intangível, né? Exatamente, né? Isso a gente tá falando de nós aqui, que estamos aqui né? Somos pequenos, né? Imagina a marca grande. Imagina uma marca grande. Coca-Cola. Cara, é absurdo, é intangível. É intangível. Tu não pode- Disney, né? Não tem valor, não tem valor, não tem dinheiro que pague no mundo, né? Uma Apple da vida. Eu tenho uma opinião bem firme nessa questão de área de institucional, que eu acho assim, que o institucional ele deve ser para qualquer empresa ou sócios que criaram uma empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de 100 anos, é necessário fazer sempre e todo ano, se possível, né? Se eu tenho uma empresa que eu criei hoje, é necessário fazer? Sim. Você pode contar a história dos sócios até chegar naquele exato momento que tem a empresa. Aí você pode mostrar exatamente o que você falou. Qual é o nosso propósito agora da empresa? Qual é a nossa missão? O que a gente vai fazer no mercado? Como é se vender? Então, o institucional, cara, é desde a pessoa que criou uma empresa hoje, que ela tem um histórico até criar, como você mesmo falou, a sua história até chegar na Cuca, como uma empresa que tem 100 anos de tradição. Acho que é para todo mundo. Inclusive, o institucional é do nosso ramo o audiovisual, mas ele pode ser em livro, pode ser numa exposição, pode ser numa peça de teatro, pode ser de N formas. Hoje a gente está falando do poder do vídeo institucional, do audiovisual, né? E assim, e o poder do vídeo, ele é indiscutível, né? Ele é indiscutível. Quando tu junta o áudio e o visual, É arte, né? é a arte, exatamente, é a arte, não é... E assim, eu sempre... Sentido, né? E eu sempre bato o pé que a gente não pode apresentar as empresas como um objeto. A gente tem que apresentar aquilo como arte, que as pessoas queiram consumir aquilo lá. Isso é o mais importante. Não adianta a gente só vender uma xícara, né? Eu preciso vender um Benefício dessa xícara, né? prazer, Exato, a vantagem a vantagem, exatamente. Né? A gente não está falando só de uma coisa feita de cerâmica, de porcelana, enfim. A gente está falando do benefício. Pô, como é gostoso tomar um café sensações. Ter a facilidade do tato, da pegada. Então, Pô, é isso que a gente tem que vender, não é só a porcelana, né? E a gente tem que entender, e as empresas têm que entender que isso vai fazer com que elas vendam muito mais. São os sentidos humanos. Sem dúvida. E aquilo, eu sempre bato na tecla. No final, tudo é venda. Tudo é business. Sim. Por mais que seja arte, que seja o sentido, a gente tem que pensar no cliente para ele vender mais. Nós somos uma ferramenta de vendas. O vídeo institucional, da que forma que ele for, ele é uma ferramenta de venda poderosíssima. Poderosíssima. independente de quem seja o cliente. Independente. E acho que eu queria passar aqui para um próximo assunto, Fábio, que é justamente isso que você falou, né? Pô, tem marcas, por exemplo, Coca-Cola, Disney, que valores são intangíveis, né? E a gente sabe que elas, ao longo de muitos anos, sempre produziram peças publicitárias, institucionais e por aí vai. Agora, vamos falar de clientes menores, né? Clientes que a gente, inclusive, atende, não que a gente não possa atender também da Coca-Cola,
mas clientes que a gente pega num primeiro momento e ele precisa compreender o quanto importante é a primeira fase da construção de um vídeo institucional, que é o briefing, né? Por que é importante? A gente tem exemplos na nossa própria empresa, acredito que você na tua também, de clientes que são super dedicados a essa área, né, que é o briefing, é onde ele vai colocar minuciosamente aquilo que ele acha do projeto, o que ele quer, qual é o propósito dele, o que realmente ele quer passar, como ele quer vender aquilo que ele está, né, pleiteando na cabeça dele. E tem clientes que falam, cara, quero fazer, mas eu não sei muito o que eu quero e tal, e acaba não entrando no projeto de cabeça e acaba impactando no produto final, né? Então, quanto é importante conhecer a empresa e o cliente na hora de produzir, né? Começar a produzir, fazer essa pré-produção de um vídeo institucional, por exemplo. Sim, até para escrever a história. E você pode até também exemplificar com o produto que vocês fizeram junto à FG Empreendimentos, que foi a história do Graciola, né? O processo de criação. Assim, eu acho que você mergulhar, isso que tu falou, mergulhar de cabeça no cliente, né? Conhecer realmente, pegar um briefing profundo do cliente. Porque eu também sempre falo uma coisa, às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Exato. E às vezes ele não está preparado para aquele tipo de material naquele momento. Então, nós que somos especialistas, a gente conhece de mercado, a gente que, né, estuda e se aprofunda nisso, é o nosso dever ajudar o cliente nessa caminhada. Pegar ele pela mão. Pegar pela mão, exatamente. Chegar, ele fala, ó, eu tenho essa ideia para fazer. Eu acho que tu tem que, claro, a gente não pode dar nos dedos, né? Mas a gente tem que falar, eu acho que isso aqui não vai funcionar para ti. O que tu acha da gente fazer dessa forma aqui? Mostrar referência, trazer o mercado para o cliente, porque às vezes ele não conhece o que está acontecendo, o que é tendência, o que está sendo feito, o tipo de luz que está feito. Eu tive um cliente agora que ele queria tudo muito branco, muito estourado. Parecia no hospital. Do hospital, exatamente. As referências eram hospital. E eu falei, olha, vamos fazer uma luz mais marcada, vamos fazer uma coisa mais quente, né? Pra gente tá vendendo gente, a gente não tá vendendo no hospital, né? Ah, mas será? Porque a referência... Falei, cara, esquece. E de quando que é essa referência? Quantos anos tem essa referência? O jeito de fazer agora, o bonito é isso, vamos nessa. Só que, claro, tu tem que ganhar confiança, né? Tem que ganhar confiança do teu cliente. Então, eu acho que tu entrar no briefing, mais do que o briefing, ajudar o cliente na caminhada a entender o propósito daquilo, o que ele precisa vender, que aquilo do jeito que ele está querendo que fale, já não precisa mais. Pode ser bem mais curto, que vai ter mais engajamento. Né? Então, assim, isso é importante, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente não pode trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar com a ajuda do cliente, mas ele tem que entender também e confiar no nosso trabalho. Legal. É isso que é o mais importante. Como foi essa construção ali da FG? Olha, eu posso te dizer que foi um dos trabalhos mais incríveis que a gente fez, porque a gente... ele começou de um jeito muito singelo, assim, não tinha pretensão de virar o que virou, né? Eu acho que ele mudou o jeito de se perceber o institucional, porque até então a gente não tinha nem esse formato que foi feito, a gente não tinha visto antes. Nem referência. Nem referência. Pelo menos a gente nunca tinha visto. Então, por isso que eu digo que foi singelo, porque ele foi se desenhando no desenvolvimento do material, né? A FG é uma empresa consagradíssima, uma construtora, né, grandiosa aqui da nossa região, teve a intenção de fazer colocar o Francisco Graciola, que leva o nome de FG, são as iniciais, de fazer para ele realmente uma referência, referendá-lo, né? Do que ele que ele tinha construído. Então, o Francisco Graciola não sabia muito o que ia acontecer. Ele sabia que ia ter uma homenagem para ele, mas ele não sabia muito bem. Então, a Metra, a agência publicitária, nos chamou, fez um scout que a gente deveria fazer um filme institucional contando a história do seu Chico. E, muito bem, chamamos uma jornalista e fomos entrevistá-lo. Isso demorou, sei lá, eu acho que todo o projeto demorou 1 ano para acontecer. Desde o começo, a gente deve ter começado
em novembro de um ano, a gente foi finalizá-lo em novembro do outro ano. Então, ele chegou a virar um ano, né, de trabalho, assim. Então, foram várias entrevistas que nós fizemos com ele, né? Fomos até o Sechico, uma jornalista foi lá e a gente... horas de entrevista, depoimento dele, como que tinha sido a construção da vida dele, da onde que ele veio, como ele começou, as lembranças, os nomes das pessoas que ele lembrava. Olha só. Não, aí, Fábio, só para concluir. Aí você pega um cliente que quer fazer um vídeo, né? Olha o que você tá contando, que demorou um ano no todo o processo e o vídeo realmente ficou incrível, né? E para mim também mudou a forma de olhar um institucional. Foi impactante para mim também esse vídeo de vocês. E eu vi pela primeira vez pelo Barão, que é hoje o seu dentro da FG. E aí chega o cliente, olha pra gente, né? Cuca e Rock7, fala, gostaria de fazer um vídeo assim, assim, assado. E aí simplesmente delarga, cara. A gente tenta, né? Sim. Nunca tem tempo para reunião, principalmente em empresas grandes. Nunca tem tempo para reunião, não consegue se reunir, vai chegando a data de gravação. A gente fica naquele desespero, faz o nosso trabalho, depois entrega. E aí parece que a empresa de serviço, né? A Rock7 ou a Cuca não fez o trabalho dela. Sim. Porque não ficou bom o trabalho. Mas, poxa, olha o engajamento que vocês tiveram com o cliente, né? De poder fazer várias entrevistas, de poder escrever, de poder realmente colocar no papel tudo aquilo que vinha a ser aquele incrível filme que vocês fizeram. E é isso, né? A gente entrevistou familiares, a gente foi até o interior, né, de Gaspar, que a gente foi no interior de Gaspar para entrevistar os tios, os primos, para ver se as histórias realmente, né, faziam sentido, se elas se entrelaçavam. Enfim, e foi construído esse roteiro e demorou muito tempo, porque assim, e a gente não podia apresentar para ele. Sim. Porque era uma surpresa, né? Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não tinha noção real do que era. Mas o processo criativo, então, foi baseado num tripé. Foi o seu Chico, vocês da Cuca e a agência. Exatamente. E como vocês gerenciavam esse processo criativo para chegar no roteiro? É exatamente isso aqui que a gente quer contar. A gente contou muito com a expertise dessa jornalista, que é uma baita de uma jornalista, a Sandra, que trabalhou conosco. Conhece muito de contar histórias, né? Bacana. Então acho que a gente deve muito a ela também, que ela foi na veia, né? Eu acho que a gente não teve muito vai e vem de roteiro. Isso é uma coisa importante se dizer, porque já acontece muito, né? De se escrever roteiro, né? E a gente teve parceria com a agência também, que, nossa, nos ajudou muito, né? A Metro nos ajudou absurdo, assim. Entendeu o tamanho do trabalho, né? A complexidade de fazer um... Isso é importante. Porque assim, se vocês forem olhar o filme do seu Chico, até legal, de repente vocês colocarem. Sim, a gente vai colocar Bacana. o link Legal, para as pessoas assistirem e entenderem, porque... Não, enquanto você tá falando, a gente vai botar... Maravilha, maravilha. Porque é importante as pessoas verem que foi a construção quase de um Um média-metragem, né, cara? Exatamente, um média-metragem. Pode ser um média-metragem. Ele tem 9 minutos, ele tem 9, 12 minutos, eu não me lembro muito bem. Mas a gente pode dizer que a gente se inspirou muito nos Dois Filhos de Francisco, que eu acho que para mim é um filme de fotografia, puta referência de fotografia, de atuação, de direção de arte. Então a gente se pegou muito nesse filme para entender, tentar contar uma história do seu Chico baseado nessa estrutura dos Dois Filhos de Francisco. E se vocês, né, olharem bem, tem uma semelhança, né? Existe uma semelhança. Agora, eu não sei se a voz que vocês utilizaram foi de uma atriz famosa, mas parece bastante. A gente buscou, né, a gente sempre... Parecia a Fernanda Montenegro. A gente diz que ela é a nossa Fernanda Montenegro da Shopee. E ficou muito legal. Sensacional. Deu emoção. Emoção. Mas, Fabião, vocês seguiram à risca o que estava no roteiro ou teve muita improvisação nesse? Sempre tem, né? No set sempre tem. Sempre tem uma sacada do diretor. O diretor foi o Hermes Buchmann, que é de Curitiba, com a fotografia do Felipe Aguilar. Tem coisa, o começo do filme, que é meu Deus, é um inseto. Eu não me lembro que inseto que é agora, posso estar mentindo, mas no começo do filme, a primeira cena do filme é um inseto congelado, que ele congelou com o orvalho. A gente gravou em junho ou julho, estava super frio. A gente foi numa plantação de arroz em Gaspar,
Ele tava muito frio, uma baita serração, e a gente viu esse inseto congelado lá. E ele foi se descongelando com os raios do sol. Então no filme tu vê, ele tá congelado e daqui a pouco ele começa a se mexer. Isso é uma coisa que tu Jamais vai produzir isso. vai produzir isso. A não Então, ser que seja a BBC, né? Aí eles coisa que tu vê na hora. E depois, tem uma hora que ele tá olhando uma folha, tem um buraco na folha, ele olha, aí através dos seus olhos, nananana, aquilo ali aconteceu na hora também. Então tem coisas, algumas sacadas, que aí é a direção, né? é a direção, é o olhar do artista, é o... Mas cada cena foi pensada. Foi pensado, não, com certeza, com certeza. Tudo é pensado. Eu posso dizer que 98% é pensado e 2% é sorte. Foi o que foi acontecendo. É sorte. ali no- E eu no digo que processo. assim, que nós somos muito sortudos, porque acontecem coisas incríveis, assim. É, Coisas verdade. Então, A gente quando, só para complementar aqui, quando a gente produziu o institucional da Caô ali, que foi um institucional grande também, de 8 minutos, né? Teve 3 coisas que marcaram bastante o institucional, que foi, primeiro, a voz que foi utilizado, que é do Ferreira, né? Uma voz, assim... Que é o cara dos carros, né? meu Deus, cara, aquela voz... É o cara que vende carro. você tem que ouvir ele no telefone. Você se arrepende. Eu só imagino quanto não custou essa locução. Então, a parceria do Ferreira vem de décadas com o Dr. Carlos. E é a voz oficial. E ele tem um preço que não é barato, E não é negociável. não é negociável, seja 5 segundos ou 1 minuto. Eu cobro isso. Então, Só que é ímpar a voz dele. cara, Né? é a marca. Tu pode estar de olho fechado igual Fernanda Montenegro. Sim, Tu fecha o olho, tu sabe que é. sabe que é ela. Tanto é que eu imaginei que a sua do Shopee era ela. Então, você vê como a voz é marcante. Agora só fazendo um parênteses aqui, teve um cliente meu que falou, não, eu quero a Fernanda Montenegro para fazer o meu filme. Falei, tem certeza? Tem. Eu falei, é caro, ele não tem problema. Eu entrei em contato com eu falei, eu vou ligar, né? Eu vou tentar. Liguei, fiz um monte de ligação, tal, consegui o contato da assessoria. Liguei para a assessora dela. Falei, então a gente quer fazer um vídeo assim, de mais ou menos 1 minuto e meio. Eu queria saber de valores pra gente orçar, né? Botar no nosso orçamento, que por vezes o cliente topa. E ela, gentilíssima, queridíssima, assim. Ela falou, Fábio, você tem que pensar. Ela me deu uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela falou, Fábio, ela falou, o custo para esse material de 1 minuto e meio vai ser mais ou menos ali de 1 milhão. Caramba. 1 milhão. Só a voz. Só a voz, 1 minuto e meio. E sem custos de estúdio, sem custos de... É o cachê. É o cachê, pronto, R$ ponto. 1 milhão de reais. Aí eu falei, mas não dá pra gente dar uma melhorada? Ela falou, Fábio, de repente a gente chega aí nos 950, enfim, faz bastante tempo, eu não me lembro direito dos valores, mas é mais ou menos por aí. E ela falou, Fábio, mas isso é importantíssimo. Ela falou, você tem que entender uma coisa e o cliente tem que entender uma coisa. A voz dela é como se ela fosse a CEO da empresa, como se ela fosse uma diretora da empresa. Ela está dando peso para essa empresa. E se ela está fazendo, é porque, primeiro, que ela acredita, depois que ela está botando a voz dela, e a voz dela vem junto com o rosto dela, né? Então, você tem que fazer o cliente entender que ela vai fazer com que ele venda muito mais, porque nós estamos dando peso para essa marca. É um selo de garantia. Qualidade, né? é um selo de qualidade. E isso me deixou muito marcado, sabe? Quando ela falou. Falei, a senhora tem razão. E o cliente, claro, não fechou, né? Mas a gente chegou a orçar com o Antônio Fagundes também, que é uma voz ímpar, a Sim. imagem dele, e era nesse patamar também. O cliente, obviamente, tinha condições de pagar, mas talvez não naquele momento. Sim. Mas você vê que faz toda a diferença, Faz. entendeu? Uma voz de peso. Você começa a ativar a tua audição, você já fica familiarizado com o filme. Então, por isso que no nosso trabalho audiovisual tem o seu preço também, para poder ter um trabalho de qualidade. Para tua entrega, né, ser efetiva, tu tem que Sim. Que é um assunto interessante esse de orçamento. Então, e já pegando o gancho, o alinhamento entre o orçamento versus a expectativa de produção, de entrega.
Aí, Ô, Fábio, posso ir embora? Tô Não, tocando meu telefone. eu tenho um meme aqui muito legal, que isso aqui é a vida da produtora, tal. É isso aqui, ó. O briefing do cliente. Ah, perfeito. Ó, galera, aqui, ó. Depois bota na tela aí. Ó, o briefing do cliente é o filme, cara. A capa do filme. Aí o dinheiro que ele tem é um gatinho. Aham. Um gatinho com moleque. É isso aí, cara. É assim. A gente pode ficar horas debatendo sobre isso aqui, né? Porque é muito delicado. É muito delicado. Porque o cliente sempre vai ter uma expectativa de fazer um filme espetacular, de uma fotografia espetacular, né? Eu tive recentemente um cliente que foi até a produtora, ele subiu as escadas da produtora e falou, tá, mas precisa de tudo isso para fazer um vídeo? Aí você falou, meu, é melhor você descer e ir embora. Já começa assim, sabe? Porque eu digo que eu comecei lá falando que a gente é um pouco marginalizado, porque ainda as pessoas acham que é uma câmera na mão e Uma ideia da essa é a ideia de Glauber Rocha, ficou lá nos anos 70, né? Hoje em dia a gente chega com uma estrutura cavalar, né? O cara fala, pô, mas precisa de tudo isso? Precisa, né? Para fazer bem feito, precisa. Então, e aí entra o lance de custo-benefício. Quando o cliente já liga, a gente já sabe se vai rolar ou não vai rolar. A gente já sabe se tem ou não tem. E vem, isso que tu falou, vem a expectativa e a gente chega com outra realidade. Mas eu sempre falo pro cliente assim, ó, a gente pode entregar tudo o que você quiser, mas a gente tem que alinhar as expectativas. Exato. Isso é importante. Não adianta tu me trazer um baita de um filme de referência, sendo que tu tem, sei lá, 20 mil, 30 mil. Pra fazer um negócio. Esse DFG, provavelmente vocês devem ter colocado muito orçamento para fazer, porque não tem condições de fazer aquilo que vocês fizeram. E a gente tem outros exemplos também aqui da nossa empresa, sem grana. Não tem. Filme da DFG. Números finais eu não tenho, mas custou bem mais de $500 mil. É isso aí. Bem mais de $500 mil. É isso aí. E aí você olha e fala assim, pô, cara, R$500 mil, mas olha o filme, a gente vai botar aqui para você ver. Ele tem aquele selo de qualidade, de história, é sensitivo, tudo isso que passa pelo audiovisual. Mas foi um orçamento apertado, foi um orçamento ok. Não, ele não foi apertado, ele foi o fio na navalha. Com mas certeza. assim, ó, eu posso dizer uma coisa. Porque assim, ó, como eu falei, a gente começou muito singelo, com uma ideia singela de fazer um negócio. E o negócio vai crescendo. Vocês já passaram por isso. O negócio vai crescendo. E aí, quando tu tá no meio da guerra, tu fala, não dá pra economizar bala, entendeu? Vamos embora. Mete munição. Mete munição. Não tem essa. Entendeu? Se a gente entrou na briga, é pra ir até o fim. É isso aí. Entendeu? A gente já cansou. Mas aí o cliente comprou muito a sua ideia, né? Ele gostou da ideia. Tudo muito bem formatado. Mas eu acho o seguinte, eu acho que aí entra a parceria. Tá? Porque às vezes se o cliente entende, ele vê a tua dedicação, que tu comprou munição do teu bolso, num próximo trabalho ele vai estar contigo. Num outro trabalho, mais na frente ele vai estar contigo. Isso é fidelidade, isso é parceria. Né? Eu tenho medo da palavra parceria, né? Porque parceria, ela foi muito utilizada, então ela tem uma coisa meio jocosa, assim, meio de ser. Mas eu acho que é isso, eu acho que é... Na sua autenticidade ela é positiva. É positivo, dá as mãos. Pô, tu viu que eu me ferrei, te entreguei um puta trabalho. No próximo, me ajuda. Vamos embora junto, vamos fazer bom, vamos fazer bacana. E é isso, sabe? É isso que os clientes têm que entender também, né? Eu acho que esse alinhamento de expectativa, Fábio, é super importante mesmo, assim, ó. Principalmente, como você falou, quando um cliente traz uma referência... E aquela referência já é muito boa. Uma referência de publicidade, ou seja, de um outro tipo de material muito bem executado. E aí você entende o budget do cliente que ele tem, e aí você vai ter que, de alguma forma, converger aquilo que ele está vendo como expectativa e aquilo que você está orçando para entregar para ele. Porque às vezes ele até dá um budget e fala, cara, eu tenho essa referência aqui, que é linda e maravilhosa, animal, eu quero fazer muito parecido com isso aqui, mas eu tenho, sei lá, R$50 mil. Aí você fala, já sabe. Mas aí eu vou dizer um negócio para você. Primeira coisa, eu vou olhar para a câmera agora e vou falar uma coisa para quem está assistindo, quem é empresário, quem quer falar profissional. Essa câmera aqui, ó.
importante, empresário, você que é do marketing, não fica com medo de dar o budget para a empresa. Porque ela não vai fazer por... Ah, não, ela vai fazer por aquele valor lá que tu me deu. Não, é para saber o quanto você... Qual é o cenário que a gente está falando. Porque um vídeo, uma produção de vídeo, eu sempre falo, ela vai de 0 a 100 no estalar de dedos. É isso aí. Facilmente. Então, assim, me dá o cenário, me fala mais ou menos quanto tu quer gastar, qual a tua previsão para isso, né? Porque senão a gente pode viajar. Eu sempre vou fazer o melhor, querer fazer o melhor. Eu sempre vou apresentar um número maior do que tu pode, se tu não me dá o teu cenário. Porque eu sempre vou trazer o diretor de fora, eu sempre vou trazer a melhor luz, eu sempre vou trazer a melhor equipe. Só que às vezes isso não é o teu cenário. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, assim... Ah, eu queria fazer esse material aqui nesse estilo e eu tenho 50 mil para gastar. E aí eu vou falar, cara, por 50 mil não dá. Mas se tu consegue 80? Ah, não consigo. Então, vamos fazer nos 50, mas vamos tirar isso aqui? Vamos fazer dessa forma? Vamos fazer nesse modelo. Aqui tem cinco atores. Vamos tirar 2? E esse fica aqui, faz a parte do outro. Bota um figurante. Eu vou ajudar, como especialista... Eu vou ajudando ele, eu dou a mão para o cliente, eu vou ajudando ele a fazer isso, para chegar na verba que ele tem. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas às vezes parece que tem aquela desconfiança, pô, vou falar o quanto que eu sempre tem. Por isso que eu digo assim, de novo, falem o budget de vocês. Não precisa falar na mosca, mas dê um cenário. Sim. Isso ajuda o parceiro a pensar e realizar assim, aquele trabalho. Vamos lá, eu vou orçar com três produtoras, com a Cuca, com a X e com a Y. Eu já ouvi muito disso. Meu sonho é daí eu fico até orgulhoso. Sobe assim, né? Meu sonho é trabalhar com a Cuca, mas eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro. Sim, o cara não dá o budget. Ao mesmo tempo que eu fico inflado, que eu fico feliz, eu fico triste, porque o cara tem um pensamento de que eu sou muito caro para ele. E não é verdade. É só ele me dizer, Fábio... Qual é o alinhamento, né? Alinhamento, exatamente. É isso aí. Então é isso aí. Se a gente se alinhar, se a gente estiver no mesmo barco, tá tudo certo, a gente vai se ajudar. Aí, às vezes, em vez dele trabalhar comigo, ele vai trabalhar com um outro parceiro de qualidade inferior, que não vai entregar aquilo que ele quer. Mas vai prometer, né? Vai prometer. Não vai entregar pelo valor que ele tem, mas... Vai ser o meme que a gente colocou aqui. Funcionou? Funcionou para ele? Vendeu? Ajudou a vender? Aquela ferramenta que é o vídeo, ajudou? Não ajudou. Então não adianta. Eu acho, isso aí você tocou num assunto legal também, eu acho que quando você tem um norte financeiro, a empresa consegue te ajudar muito mais e você consegue ver o quanto criativo 3 empresas são, né? Como você falou. Se você dá o mesmo briefing para 3 empresas e falar assim, cara, viagem aí, você vai receber um orçamento de 1 milhão, um de 100 mil e outro de 25. Como é que você vai comparar? Não tem. Não tem como E aí comparar. parece que o de 1 milhão parece com o custo. Vocês são malucos, vocês estão loucos. Mas o cara vai trazer o The Rock para fazer o filme e aqui a gente vai usar a Shopee, né? Exatamente. Então, eu acho que também alinhamento de expectativa e orçamento com o cliente, tendo um budget é fundamental. É fundamental. Inclusive, o objetivo do filme, que no caso a gente trouxe o DFG, que foi uma puta referência pra gente, um filme de orgulho para vocês da Muca e para eu que assisti junto com o Razia dentro ali da sala do Barão, numa conversa falando de carro, falando de um monte de coisa, ele, vou mostrar o vídeo aqui que eu fiz aqui do Institucional. E ele botou na TV dele, cara, a gente ficou assim, caralho, quem fez esse filme foi a Cuca. Puta que pariu, cara. Parabéns. Entendeu? Então, é algo que realmente foi um filme excelente e que mostra um cenário do institucional. Do outro lado, nós fizemos também um institucional para a empresa Caoa e que ficou um orçamento passou um pouquinho de 500 mil reais, passou de $500 mil. Só que é um outro cenário, é um outro panorama. Sim. No caso, o da Cuca foi sobre a trajetória do seu Chico. Dele como empreendedor, como empresário. Olha a história dele, da onde ele saiu, o que ele construiu em Balneário.
E fantástica a história dele. Já no nosso caso da Rockset, no institucional da Caoa, teve a participação do Dr. Carlos, mas era sobre o conglomerado, a empresa, o tamanho da empresa que o Dr. Carlos construiu, que também faz sentido. Claro. Então você vê dois universos, um sobre o empreendedor e empresário e o outro sobre essa empresa. Inclusive, os links a gente vai colocar na tela, que seria legal o pessoal assistir Sem dúvida. esses Para dois ter esses momentos, dois parâmetros, dois universos, né? para ver qual que faz sentido. Tão diferentes, mas que fazem sentido para cada uma das empresas. A gente volta lá atrás, que é o modelo, como você falou, pode ser um de 30 a 1 minuto e é mercado. Não. O que o institucional faz, ele mostra o que ele quer vender sem vender, como você mesmo falou. Então, por exemplo, no caso da Caoa, eles queriam mostrar o quanto poderoso é o tamanho da empresa, a fábrica, para que quando eles apresentassem esse material para os possíveis fornecedores deles, eles tivessem, primeiro, poder de barganha, para falar, olha o meu tamanho, se eu comprar de você, eu vou determinar o preço. Então, poder de barganha. Um outro ponto é, para a marca que ele vai apresentar, ele mostrar que ele tem robustez para suprir a necessidade. Então, fala, ô Sherry, eu vou produzir esse seu carro aqui no Brasil e não se preocupa que fábrica e estrutura eu tenho. E terceiro, para o cliente que assiste aquilo, fala, cara, eu tenho mais de 100 concessionárias, pós-venda, consórcio, eu tenho tudo dentro da empresa. Mais de 1 bilhão de Querendo ou não, ele mostrou a infraestrutura dele de uma forma nova, jovial, que deu a entender que os fornecedores podem acreditar, ele pode ter poder de barganha, o cliente pode acreditar e a empresa que coloca os carros lá para serem fabricados também pode fazer negócio com ele. Vendeu sem vender, entendeu? Inclusive, o Alfonso, presidente também de uma das plantas, ele falou que a Sherry nunca teve sócio. E a Caoa também nunca teve sócio. E eles se tornaram sócios. E um dos sonhos do Dr. Carlos, inclusive em conversas com ele, nesse dia que nós gravamos com ele, que o sonho dele era construir uma marca brasileira de carros. Para estar entre Chevrolet, Volkswagen, BMW e Caoa. Tirar o Sherry, ou comprar a Sherry, falar, tira esse nome, deixa só Caoa. Então, esse era o desejo dele. Claro, preparou os sucessores, os filhos, né? E tem robustez para isso, mas essa diferença do institucional de vender o que eu tenho, olha o meu tamanho, olha onde eu quero chegar. E detalhe, o Dr. Carlos não gostava de falar de passado. Ele falava do presente para o futuro. É muito sutil a história dele no institucional, porque ele se focou no presente e a visão dele para o futuro. Diferente do da Cuca, que era sobre a trajetória fantástica do seu Chico. E acredito que nesse do FG, muitas pessoas que se identificam com a história do Chico, né, acabam querendo comprar FG, porque ele fala, pô, eu também era um cara do nada e eu cresci, montei minha empresa familiar e hoje... Então eu compro dele por identificação também. Mas aí, assim, ó, você entende a sutileza disso? De você fazer um filme contando uma trajetória e no final tu mostra o tamanho que se tornou FG, os prédios incríveis e tudo mais, para fazer isso aí que você acabou de falar, que as pessoas se sentem parte daquilo ali. Elas se sentem participantes daquilo ali. Elas sentem que se ele conseguiu, as pessoas podem conseguir também. É um filme que emociona, é um filme que transforma, um filme que traz motivação, que mostra do chão de barro onde ele pisava, a praia de Balneário que ele pisa hoje, não está muito lá boa a praia, mas tudo bem, né? Os prédios pelo menos deixam a praia bem bonita. Deixam bonito. E a confiança. Eu quero fazer negócio. E aí você fala, pô, 500 mil reais foi caro? Cara, eu acho que foi super barato. A gente está falando disso de 2017. 2017, acho que 17 para 18 ali, enfim. Hoje esse filme não custaria menos de 2 milhões. Mas brincando. Sim. Né? Sim. A gente teve subiu muito tudo, produção, mão de obra, cachês, tudo, né?
Então, é um valor para uma empresa investir isso hoje, é que ela tem que ter muita certeza do que ela está fazendo, muita certeza do parceiro que ela tem e da entrega que vai receber, né? Porque tu não injeta hoje um valor desse hoje 2 milhões sem saber o que você sem quer. saber que num produto. Que, Inclusive, pode falar. Que, inclusive, é interessante a gente abordar esse assunto. O que a empresa deve ter claro para produzir seu institucional. Até para ela chegar no orçamento para ver se realmente vai valer a pena. E essas são 2 referências fantásticas Sim. de como uma empresa pode e deve enxergar a si o que eu devo comunicar. Eu acho que tem uma coisa que eu ouvi ontem, eu estava numa reunião ontem e eu ouvi uma coisa muito coerente e que muito complicada, que é o quê? Quando tu tira um briefing, quem te passa o briefing muitas vezes não é o decisor. Não é quem dá a cartada final e quem decide. Isso é um grande problema. Tu recebe um briefing, tu faz um material e quando tu vai aprovar lá na ponta com o CEO, com o diretor, com quem foi, ele não fez parte do briefing. Ou o briefing foi passado errado. Ou eles fazem um comitê e cada um dá uma opinião. Isso é lindo. Isso faz parte do jogo, tá tudo certo. Mas o grande problema é você receber um briefing errado. Esse é um problema. Porque tu entende, é passado para ti uma necessidade que no fundo não é a mesma de quem decide. Por isso que é importante a gente sempre perguntar Quem é o decisor? quem é o decisor. Ele está ciente, ele sabe que vai Ou ser ele pode isso. participar? Que tá acontecendo essas decisões, porque isso vai impactar no material final. É verdade. Então, no seu caso, foi um desafio, porque o Francisco Graciola não participou. Mas, porém, os decisores tinham autonomia, né? Não, os decisores que é o Barão e o Jean, né? Que é o filho Hoje é o dele, CEO, né? filho dele, Sim. CEO hoje, participaram, estavam cientes, eles estavam super por dentro do que estava acontecendo. E eles eram os decisores. Não, isso é importante. Era uma homenagem para Uhum. E o mais engraçado, não é engraçado não, mas que emociona assim, quando a gente foi apresentar para o seu Chico Pô, o surpresa. material, a gente foi num dos prédios no prédio do seu Chico, que tem lá um home cinema e tal, botamos lá o melhor som, a melhor imagem, sentamos lá. Escorreu até a lágrima aqui, ó. Ah, Foi lindo, tá? Ele soluçava, ele falava assim, eu não mereço isso, eu não mereço esse carinho. E chorava e se abraçava com o filho. Foi mágico, mágico. Legal. Foi incrível. Não teve uma alteração no material. Foi, sabe, porque é autoral também. Sim. É autoral, não é uma coisa que tu vende, não é um produto, não é autoral. engessado, né? Aí a mágica acontece. Mas só que todo mundo tem que estar no processo. Legal fosse se a gente conseguisse fazer sempre esses tipos de trabalho com todos os clientes, né, Fábio? Mas A realidade é outra. É um desafio, entendeu? exato. Eu acho que vai muito também da, como o Fábio falou, da parceria do cliente. Que hoje nós temos muito disso, da confiança dos clientes, de pegar no telefone, de marcar, de conversar, de alinhar. Já outros são mais resistentes, tem mais burocracia. Eu acho que isso faz parte do jogo. Sim. Mas eu acho que esse nosso bate-papo é para a gente fortalecer cada vez mais a importância das empresas fazerem o seu vídeo institucional. Sem dúvida. Seja ele na trajetória dos empreendedores ou mesmo da própria empresa. Sim. Entender o momento. Exato. E a gente se colocar sempre à disposição para pegar na mão. Cara, a gente está aqui para te ajudar a fazer o melhor. A gente não pode ser visto como um simples entrave. serviço. Não, e como um entrave. Às vezes muitas vezes eu vou fazer um vídeo institucional, cansei de ir em empresa. Falei, dá para abrir essa máquina aqui? Não dá. Parecia que a gente estava jogando contra, Sim. né? Dá para fazer aquilo? Não dá, não tem como. Falei, pô, mas como que eu vou mostrar uma CNC fazendo um negócio? É Não dá. importante É importante mostrar. Não dá. Sabe? Então, assim, muitas vezes acontece isso, né? Parece que a gente tá jogando contra, e não é. A gente quer fazer o melhor, a gente quer... Bom, ninguém quer. Todo mundo quer fazer portfólio, todo mundo quer fazer filme síndrome, todo mundo quer fazer, né? Entregar um institucional que realmente faça parte do processo.
E como a gente falou, independe de valor. Eu acho que tem que entender cenários, entender possibilidades. Ah, Fábio, eu tenho 20 mil. Beleza, vambora. Vambora. Com 20 mil a gente consegue fazer isso, isso, isso. É isso aí. Então, que é uma coisa que a gente tem na Cuca lá, um dilema, né? A gente até em alguns momentos falou, será que a gente faz uma Cuca B? Uma pocket. Uma pocket, Cuca Pocket. Então, cara, é um dilema que a gente está o tempo todo, porque Pautado em orçamento. E que não é justo. não é justo. Não é justo, exatamente, porque daí a gente volta naquilo lá. Cuca deu 1 milhão, não é bem isso, tá? Mas o Cuca Vai pra deu X, a outra deu 20 mil e a outra deu 10 mil. Porra, mas como assim? Né? Exatamente. Então, assim, aí eu falei, pô, vamos fazer uma Cuca B, então, que daí vai só Atende os clientes vai menores. só um cinegrafista, um cara de direção e um pau de fogo. Só que, pô, é justo? É isso que a gente quer entregar? É isso que a gente quer fazer? Isso vai dar um trabalho na pós, a gente vai ter muita refação, tudo tem que entrar na conta, né? Vale a pena? Vale a pena. Ou a gente se mantém como uma empresa que entrega o melhor e temos... Então, assim, mas é uma coisa que tá na nossa pauta sempre, esse pensamento. Nesse quesito aí, Fábio, eu tenho uma opinião pessoal e eu até divido com o Rodrigo, que é o seguinte. Eu acho que a gente tem que achar sempre clientes que querem comprar da gente. Então, se a gente tem um certo patamar de qualidade, a gente preza por isso, né? Sempre ter uma equipe necessária para produzir aquele trabalho, a gente sempre vai se pautar pelo cliente que dá valor ao nosso trabalho. Quando você falou assim, parece que é sempre um entrave. Provavelmente esse cliente não reconhece a importância da produtora estar fazendo aquele trabalho. Então, acho que essa consciência do cliente de que a gente está aqui como especialista e que a gente sabe o que está fazendo, a gente vai trazer valor para a marca dele, né, quando a gente está produzindo os nossos filmes e vídeos e tudo mais, se ele entender esse valor, pô, aí sim a gente está numa sintonia. Aí a gente vai falar, pô, vai custar 30, 40, 50 mil, ele vai falar, cara, legal. No outra vez a gente vai apresentar um filme que vai custar 200 e o cara vai falar, pô, para esse filme realmente precisa de 200. Aí a gente encontrou quem quer comprar da gente. Agora, o cara que chega pautado por, dá para fazer com 5 mil ou com 5 mil queria fazer, fala, cara, talvez não seja a Cuca ou nem a Rock7 que vai atender esse cara, vai ser um outro mercado. No outro mercado. um E aí tem mercado para todo mundo. Exato. Tem mercado para todo mundo, né? Mas principalmente a gente tem umas sazonalidades de mercado, essas baixas de mercado normais. A gente tá vivendo agora, né? Vivendo agora. Dezembro, janeiro, são meses atípicos, né, pra gente. Então, assim, nesses momentos é que a gente pensa, né? Pô, será que a gente não faz uma coisa mais pocketzinha, menorzinha para atender? Mas, sei lá, Não é justo. não é justo. Mas Não é justo. você já levou o cliente a conhecer todos os processos de dentro da produtora? Já. E aí eu faço questão, sabe? De trazer o cliente. Muitas vezes o cliente, tu consegue vir aqui, a empresa, eu falo, vamos fazer uma reunião aqui na produtora? Para aquele cara que eu falei que ele subiu as escadas e olhou, pô, mas precisa de tudo isso, que nem vocês aqui, uma estrutura incrível, né? Precisa de todo esse povo aqui, né? Para fazer, sempre uma fazer surpresa um podcast, precisa de todo esse gente aqui que tá aqui, né? As pessoas acham que as câmeras brotam sozinhas, que a luz... Ou a gente contratar não, que paga meu cachê. Exatamente. Mas, inclusive... E eu acho que, mas eu acho que só voltando ali, eu acho que é importante a gente trazer os clientes, eles verem, eles assistirem. E eu sempre falo pro pessoal do marketing que acompanha as gravações, eu falo, cara, tenta trazer o CEO, tenta trazer o diretor, né? Porque são os decisores, né? É para eles entenderem o porquê, né? E muitas vezes acontece, né? Eu insisto tanto que às vezes vem, vamos lá tomar um café, blá, blá, blá. O cara aparece lá, ele olha e fala, então é por isso que custa tudo isso. Eu falei, tá vendo? Aí eu ganhei o cara. Aí eu ganhei. Exatamente. Porque aí ele começa a dar valor. Pô, ele dá valor. Ele falou, tá, mas pô... E assim, ó, é impressionante. É impressionante como funciona, tá? Ele falou, pô, mas tem um cara só pra arrumar o microfone? Tem. Tem um outro só pra botar a xícara aqui no lugar certo? Tem. Tem um outro que é especialista na... Tem. Então, cada um é E especialista. se um fizer tudo, vai ficar tudo mal feito, né? Exatamente. Então, assim, cada um no set tem que saber o que faz. Eu sempre digo que é uma dança, né? É uma dança Uma que orquestra, tem que estar todo mundo afinadinho, tem que estar todo mundo rodando bonito para acontecer. E quando o cliente vê isso, cara, E isso você falando do set. do set. Fora do set. o invisível. Não. Um exemplo, na Rock7,
departamento financeiro, departamento de controladoria, RH, aí temos departamento de criação, temos um profissional que cuida do branding da marca Rockset, Sim. tem o comercial, relacionamento, licitação, edição, produção, coordenação, motorista. Fala, caraca, velho, Precisa de tudo isso para fazer precisa disso tudo. Ou seja, tem a parte do set, que é a parte legal, que é glamurosa, levar o cliente para ver o diretor gritando, megafone, aquela loucura. Mas tem aquela parte invisível que custa dinheiro também, mano. Custa. Então, mas isso tudo, quando o cliente enxerga, ele fala, cara, eu não vou arriscar a minha marca numa produção que provavelmente possa dar errado. Então, eu prefiro colocar o meu dinheiro numa empresa sólida, consistente e que vai entregar. O que me entristece um pouco é grandes marcas entregarem as suas marcas, os seus trabalhos para quem não vai entregar. Eu sei que não vai entregar. Isso me deixa assim... Mas é a educação do cliente, eu acho, Fábio. Eu acho que às vezes o cliente não dá valor. A gente vive numa... Só para você ter ideia, né? A Rockset hoje, 60% do faturamento dela vem de regiões fora de Santa Catarina, São Paulo, entre outros lugares, certo? 40% a gente fatura aqui em Santa Catarina. O nosso maior problema daqui de Santa Catarina, e eu sou de fora, o Rodrigo também, é conseguir, né, passar pela barreira de empresas tradicionais que o fundador tocou daquele jeito e deu o resultado daquele jeito por muitos anos, e você agora vai introduzir falando, cara, precisa fazer conteúdos, precisa fazer branded content, precisa fazer institucional, que isso vende, né? É o que a gente tá falando, vende. Ele não dá valor. Ele acha que comprar uma máquina de 3 milhões, e provavelmente é muito importante comprar uma máquina de 3 milhões, vai fazer a produção aumentar e vai vender mais. Beleza, isso é verdade. Porém, se ele também investir em marketing, fazer brand e tudo mais, com certeza aquela máquina vai suprir a necessidade de produção. Vai precisar comprar mais um. Exatamente. Então, assim, a nossa maior dificuldade é educar o cliente, de ele dar valor para o nosso trabalho, e trabalho bem feito, que é o que você falou, porque não é só ir lá com o celularzinho, fazer uns stories, até para você fazer uma mídia hoje com influencer é complicado. Você tem que escolher o tipo de influencer, o segmento dele, como é que ele vai entregar, se ele vai entregar do próprio celular, se vai ter uma produtora junto com ele, são vários influencers. Cara, tem isso, dá trabalho. Então não é só mandar um influencer lá com o celular. Não, e assim, ó, também tem esse novo olhar, né, do mercado, a gente tem que fazer só material espontâneo, só coisas rápidas. Tudo é rápido, tudo é rápido. Reels. Tudo Reels, tudo rápido, TikTok. Incrível, eu acho incrível. Eu sou um consumidor compulsivo de TikTok. E o TikTok traz muitas coisas legais, muitos insights para o nosso dia a dia. Muitos. Mas também a gente tem que entender que um material broadcast não vai morrer, né? E a gente tem que se alinhar e falando, olha, nós somos empresas que faz material foda. Nós somos empresas que a gente faz também o TikTok, beleza, vambora. Mas a nossa especialidade é fazer broadcast, né? E que não vai morrer, que é importante para a marca. Que assim, ó, é muito legal o TikTok, é muito legal para galera. Mas o que dá peso mesmo é a produção pesada. Bem feita. Bem feita. As pessoas até querem mesmo um ver TikTok isso. bem produzido, feito por uma produtora, já fica até melhor, né? A gente viu esses dias uma pessoa que produziu um making off super bem produzido da Fiat, né? Que eles fizeram aquele carro voando lá, Volare, né? Sim. Cara, incrível a produção Flashback, incrível a produção do making off. Aí você fala, pô, realmente tinha uma pessoa, uma equipe por trás, fizeram. Não foi um Reels. Mas eu acho, mas aí é que tá. Eu acho que aí a gente entra em cada mídia tem uma especialidade. uma forma de falar, uma forma de conversar com o teu espectador, né? Essa forma onde a gente está inserido de publicidade, do institucional, ela não vai morrer, né? Ela é necessária, né? Ela é necessária para vender a marca ali que é pesado. Não é um celular que vai resolver, né, Fábio? Não é um celular que vai resolver, exatamente. Pode até resolver em alguns casos, tá tudo certo, né? Mas ela não resolve 100%. Por isso que, Fábio, essa nossa conversa espetacular é realmente para a gente estar colocando na mesa a importância do vídeo institucional. Sim. E que gestores, empresários, CMOs tenham um pouco mais de informação e clareza daquilo que eles precisam executar.
Então isso já é um gol. Independente se vão fechar com a Cuca, com a Rock7, com a produtora, Não, faz assim, ó. CD. Fecha um com a Rock7, um com a Cuca. Um com a Rock7, um com a Itatu, e aí a gente vai, tá tudo certo. Vamos embora. Se já despertar consciência da empresa do outro Eu lado, acho que é isso. Isso é preciso importante. fazer uma Isso é importante para isso aí que tu falou, consciência, né? Para as empresas entenderem a importância disso, a importância de jogar limpo, né? Eu acho que esse papo foi muito legal por isso, que a gente diz as nossas mazelas, as dificuldades, onde a gente pode melhorar, né? E essa questão de dar as mãos, de trabalhar juntos, que a gente não vai roubar ninguém, que a gente não vai... Pô, a gente quer fazer o melhor, né? A gente quer sobreviver da arte, quer sobreviver desse mundo maravilhoso do audiovisual, e que a gente quer trabalhar juntos, a gente quer pegar na... Sem ficar atravessando ninguém, né? que é o nosso trabalho como especialista. Exato. É que nem quando você vai no médico, ele vai falar, cara, bebe isso aqui. Você vai questionar ele? Não. Você vai beber, cara. É. E com audiovisual é a mesma coisa. Se somos especialistas, cliente, confia. Mas A gente vai não é isso fazer que acontece. Não é o que acontece. Mas eu acho que esse é o grande desafio para a gente se posicionar e entender Sim. que a maior das dificuldades é a confiança com o cliente. E uma coisa que o meu sócio sempre fala, ele fala, o dia em que a gente for considerado produto, a gente vai estar bem melhor. Exatamente. A gente é considerado um Produtificar serviço. A gente é um serviço. Hoje os meninos do vídeo. Os né? meninos do Então, vídeo. chegou o pessoal da filmagem. É isso, né? Então, o dia que a gente for considerado... Quando o cara fala isso, já me arrepia, dá vontade de ir embora. Já. Chegou os meninos da filmagem. Eu falei, puta, o cara fez 30 anos de experiência. Fabião, tu já fez casamento? Já fiz casamento, já fiz formatura, já fiz baile, já fiz noite de gala catarinense. Meu amigo, a minha história é longa. A gente nunca gravou casamento. Não, na produtora não, mas eu como pessoa física já fiz muita coisa. Olha, meu casamento não teve nem foto e nem vídeo. É mesmo? Pra não ter registro. Ô, Fábio, cara, queria primeiramente agradecer imensamente aqui você ter vindo aqui com a gente. Foi super legal esse bate-papo. A gente poderia passar aqui por mais 1 hora conversando. Se puxar uma cerveja ainda, aí nós passamos uma tarde inteira aqui conversando. E, pessoal, mas não dá porque é 6 horas da manhã, entendeu? A gente ainda não consegue beber. Mas olha, desse bate-papo a gente vai colocar os links desses 2 materiais incríveis, que é o da Caoa e o da FG, da história do Francisco Graciola. Quem quiser assistir, que eu acho que vale muito a pena, inclusive como comparativo, e coloca lá na descrição o que vocês acharam, qual é o institucional que mais se adequa ao momento da empresa de vocês, fazer esse comparativo, eu acho que vale muito a pena. Além disso, a gente vai colocar ali as redes sociais da Cuca, do Fábio também, das nossas ali, todos os links vão estar ali embaixo, inclusive também as plataformas aí pra galera escutar enquanto tá em transporte, né, em mobilidade, e poder escutar ao invés de ser só vídeo, né, como podcast. Então, Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua empresa e, como você mesmo falou, o nosso respeito ele é mútuo, né, entre as produtoras e com certeza a gente quer somar com qualidade e arte aqui na região e também fora, né? É isso aí. Obrigado, gente. Eu acho que a gente deve seguir dessa forma, de mãos dadas aí, batendo papo, trocando informações. Eu sempre falo, a gente é concorrente, tá tudo certo, a gente não pode ser inimigo, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar a mão, a gente tem que estar junto. Então, esse aqui é uma prova de que vale a pena. Um bate-papo gostoso, fluido, onde a gente conta um pouquinho das mazelas, um pouquinho das dificuldades, um pouquinho das glórias também que a gente tem, porque produção é isso, né? A gente 90% transpiração e 10%... Eu sempre falo assim, né? Quando fecha um trabalho, tu tem 10 segundos de alegria. Passou os 10 segundos, é só problema. Então, assim, mas é isso, cara. Uma delícia. Legal. Obrigado pela iniciativa de vocês, incrível mesmo. Contem com a gente o que precisarem aí. Tamo junto, porque deve é. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do 7 Fala. E aguarde os próximos, que vai vir muita conversa legal sobre o audiovisual. Valeu!